resiliência, força, superação em todos os campos. Derrotados em 2 grandes guerras, os alemães estão hoje à frente da maior economia da Europa e ostentam o título de tetracampeões no esporte mais popular do planeta. A evolução na maneira de jogar e até de comemorar revela. Muita coisa mudou na identidade cultural e na imagem do país que, dividido, já esteve em lados opostos num jogo de Copa do Mundo. 2 países, eu acho, que conseguem contar a própria história a partir da periodização dessa história recente com Copas do Mundo. Um é a Alemanha, o outro, como a gente sabe, é o Brasil. O alemão não é capaz de chorar. Bola perigosa. O alemão é competente, disciplinado, mas não tem jogo de cintura. O alemão é fechado, não se mistura, porque se considera um povo superior aos demais. Mas a Alemanha vai pro ataque. Olha a bola chegando. Olha o gol. 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 Gol! Nada como uma vitória na Copa do Mundo para vender uma imagem capaz de desfazer estereótipos e preconceitos no olhar dos outros sobre uma nação. E a Alemanha mostra uma nova cara. A cara de uma geração que não quer mais carregar nos ombros o fardo do passado e se livra de um patriotismo acanhado para mostrar as cores de sua bandeira sem medo do futuro. Os gêmeos Franz e Ferdinand fazem parte deste futuro. São filhos de Sebastian, médico, um autêntico Berliner, porque ser de Berlim é um pouco diferente do que ser de outras cidades da Alemanha, e de Beata, fotógrafa polonesa que chegou aqui há pouco mais de uma década. Sebastian viveu seus 12 primeiros anos numa cidade ocupada e dividida. Franz e Ferdinand nasceram num país reunificado. E com a bola nos pés, como todos os pequenos alemães que desde cedo ensaiam seus passes pelos parques da cidade. Aqui também, o futebol é o esporte nacional por excelência. This World Cup, in a certain way, helped to fade away some stereotypes about German people. Do you have this feeling too? Well, I already had a feeling that it started in 2006. It's also a common opinion that when Germany was organizing the tournament here, they sort of presented themselves as some kind of friendly society, and I think now, after this successful tournament, when the whole team was behaving in a pretty polite way, I think it's even got even stronger the impression that it's okay to like Germans. You mean in school or At everywhere? school, also my general impression was that Germany's society, when I grew up in the 80s, I think it was more closed than it is now. I think they opened up. 30 years passed, and they learned how to live with strangers, to welcome strangers, also include people with foreign or immigrant backgrounds into their society, and the German football team is like a mirror of German society, so I think they sort of learned quite a lot during the last 30 years. Denn ich hatte einen anderen Favoriten, der kam aus Südamerika, der stand auch im Finale. Leider hat es nicht geklappt, aber trotzdem bin ich stolz darauf natürlich, dass Deutschland WM-Meister geworden ist. Ich bin in diesem Land aufgewachsen, groß geworden, habe die Kultur angenommen
Und deswegen war es natürlich auch ein Sieg für uns Immigranten. Ne? Also mit meinen Freunden, also bei Fanmeile, haben wir gefeiert noch draußen, bei Disco und so, ein bisschen getrunken, ein bisschen gechillt und so, Party gemacht, Fanmeile, danach rumlaufen, trinken. Wir haben auf ungefähr 5 Tagen durchgefeiert. Meine Stimme ist schon ein bisschen weg. Und deine Familie hat auch das Spiel geguckt zu Hause? Zu Hause haben sie geguckt. Ich komme zu Hause, sie sagen so, oh, Deutschland hat gewonnen. Ich sage, ja. Haben uns alle gefreut, haben dann alle zusammen gegessen und getrunken. Bist du denn richtig stolz? Ja, bin ich. Neste país onde a história se escreve em pedaços que parecem brigar uns com os outros, o futebol expressa a forma marcante de sua evolução política. You can't separate the football and his organization from the whole society. And you can see this when the Allies started after the Second World War, this process of denazification, which has not been totally successful in short term. Germany in the 70s already changed a lot, and it has been a more open and liberal society as the conservative post-war period, yeah? And probably it's not by accident that it has been the time of the social democrat liberal coalition at the government, yeah? And maybe this atmosphere was reflecting on the football ground as well. The beginning of the 70s was the first time that Germany played a kind of beautiful football with players like Franz Beckenbauer and the great Günter Netzer, instead of this old-fashioned style of the 50s when German football was more about running and fighting until the last minute. Mais importante que o bom futebol que a Alemanha mostrou ao mundo, a vitória da Copa de 2014 pode ser vista como parte de uma nova estratégia para atenuar a ideia de que este é um país expansionista e mostrar uma nação coesa e forte, mas despojada, simples, cheia de boas intenções, solidária com a comunidade internacional a que pertence. Das livrarias de Berlim, onde se multiplicam os títulos alemães sobre o futebol mundial, sobressai o livro Campo Bahia, Visão da Loucura, que narra passo a passo a construção do próprio espaço da seleção no sul da Bahia com a ajuda da mão de obra local. As cores flamenguistas adotadas pelos jogadores da seleção, um achado de marketing fundamental na identificação dos brasileiros com os alemães. E nada mais simpático do que as imagens da chanceler Angela Merkel muito à vontade no vestiário depois da vitória, entre meias, chuteiras e jogadores cansados. A mãezona que cuida de seus filhos. I think the majority of the Germans are proud that we could show the whole world that our team now is playing a modern, creative and beautiful football in which this idea of the team, die Mannschaft in German, and his spirit is playing an important role. It's a kind of satisfaction and gratification that the people in the foreign, not talking about German Panzer from the Second World War anymore, like the English hooligans still doing in one of their football songs, but about the special German football style. Yeah. I've heard yesterday from a person that I interviewed that she read in the British media, in The Guardian, an article called "It's Okay to Like Germans." Mas nem tudo são flores nessa recuperação da identidade nacional e o fantasma da intolerância ainda está longe de ser banido do país. Uma visita ao site do Facebook Schlandwatch, muito popular na Alemanha, é uma ilustração do racismo, da xenofobia e de uma violência latente que continua vingando em solo alemão, inclusive entre as novas gerações. As cenas dos jogadores no portão de Brandemburgo, curvados, repetindo o refrão "É assim que caminham os argentinos", foram condenadas com indignação em artigos e reportagens pelo conjunto da mídia alemã. É possível ser a favor de nós sem que sejamos contra eles,
reza o slogan mais repetido na Berlim pós-Copa 2014, depois da pisada na bola dos jogadores no portão de Brandemburgo. Holland siegt fast im Spaziergang. 2:0. Beide Tore durch Johnny Rep. 1974, enquanto o mundo do futebol se deslumbrava com o carrossel comandado pelo holandês Johan Cruyff, uma partida inédita mobilizaria os alemães dos dois lados do Muro de Berlim. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se enfrentaram na última rodada da fase de grupos em Hamburgo. Naquele 22 de junho, havia cerca de 60 mil torcedores no Volksparkstadion. Apenas 2.000 eram da Alemanha Oriental. Só eles festejaram. O jogo foi vencido por 1-0 pela Alemanha Oriental. Ironicamente, o autor do único gol da partida, Jürgen Sparwasser, fugiria do país anos mais tarde. No fim do campeonato, quem levantou a taça foi o capitão da Alemanha Ocidental, o craque Beckenbauer. O antropólogo alemão Martin Cury, que vive no Brasil e escreveu um livro sobre o nosso futebol, explica que a comemoração discreta refletiu a atitude de uma geração frente ao passado. A geração dos meus pais, digamos, é a geração da Copa de 74, uma geração bastante crítica a tudo aquilo que seus pais fizeram, né? Claro, eles questionaram a época nazista. Então, inclusive, um ceticismo muito grande frente a qualquer coisa, a qualquer tipo de nacionalismo. A primeira grande conquista acontecera 20 anos antes. A Copa da Suíça foi realizada apenas 9 anos depois do fim da Segunda Grande Guerra. E na esteira do horror nazista, a Alemanha tinha sido proibida de participar do torneio de 1950. Mas a volta ao palco mais importante do futebol não começou bem. Na primeira fase, sabendo que dificilmente venceria a Hungria de Puskás, grande favorita, o técnico alemão decidiu poupar titulares e o time foi goleado por 8-3. Os dois times voltariam a se enfrentar na decisão. Os alemães conseguiram neutralizar um dos principais jogadores húngaros, e o preparo físico foi um diferencial importante num campo castigado pela chuva. Resultado, o pragmatismo alemão venceu a qualidade da Hungria por 3-2, no que ficaria conhecido como o Milagre de Berna. Eu acho que essa Copa de 1954 foi bastante importante para a Alemanha e quase um mito de fundação da Alemanha moderna, da Alemanha democrática, né? Um país que estava completamente destruído, não acreditava em si mesmo. E eu diria que a seleção alemã foi a Suíça nesse momento sem que os próprios alemães acreditavam que podia ganhar. E aí, surpreendentemente, ganhou, assim, virou uma euforia nacional muito grande. Se diz que as pessoas podiam dizer, a partir dessa vitória, nós voltamos a ser alguém. Uma vitória épica que simbolizou o início do resgate do orgulho de pelo menos uma parte da Alemanha dividida. Esse resgate demoraria ainda mais de meio século e uma reunificação para ser consolidado. Como testemunha essa imigrante polonesa, que chegou há 11 anos ao país e tem filhos alemães. I lived through the change in a way as well, because when I came here, it was almost unacceptable, socially unacceptable to speak about, for example, being proud of being a German. That was something that really struck me from the very beginning, that the Germans were very reticent about praising themselves as a nation. And this has changed, but not too much, which means that they really reach the stage when they can this pride is obvious, but it's not disturbing. It's really, I think it's a kind of a healthy attitude toward themselves that the Germans have developed in the meantime. O sucesso da seleção de 2014 abre espaço para mais orgulho, principalmente pela mudança na imagem que o país projeta.
traditionally you always had lots of German bashing after every single international game that German team played in or participated in. And it comes really as a great surprise that this time the sentiment seems to be completely different. Insofar as The Guardian, one of the leading British newspapers, daily newspapers, published an article called "It's Okay to Like the Germans." As far as I remember, that was the title, and it basically reflects the attitude of the whole nation. It really is okay to say something positive about the German team, and as a result, about the German as the people in general. Para o filósofo alemão Günter Gebauer, da Universidade Livre de Berlim, com um novo futebol alemão, resultado de uma estratégia inteligente, muito mais do que da simples força física, a seleção se tornou parte da consciência coletiva da população. Segundo ele, o futebol muda o povo e é também influenciado pelo povo nas suas mudanças. A imagem da seleção alemã para os alemães e para o exterior já vinha mudando de forma positiva. Uma Alemanha mais simpática, uma Alemanha mais aberta, uma Alemanha menos rígida. Então, claro, a vitória, ela dá uma dimensão maior. São os campeões do mundo na Copa, no país do futebol, como o Brasil é conhecida, e ganhando de 7-1 do seu anfitrião. Então, claro, tem uma dimensão muito... Quem são esses jogadores, né? Então, essa é a Alemanha que nós queremos. O futebol ganhou muita popularidade na Alemanha na última década, principalmente a partir da Copa realizada no país em 2006. A primeira na Alemanha reunificada e que foi vencida pela Itália. Era claro para mim que o governo alemão, junto com o comitê organizador da Copa, teve uma ideia de mostrar a Alemanha como um país que sabe receber bem, um país unificado, democrático, que sabe receber bem, que é amigável aos estrangeiros, né? Exatamente para esquecer a sombra do nacionalsocialismo. As pessoas compraram essa ideia. Aí uma seleção, no primeiro momento, desacreditada, e de repente esse time conseguiu começar a ganhar e chegou até a semifinal. O mundo inteiro assistiu a milhares de torcedores alemães agitando freneticamente a bandeira deles, gritando Deutschland über alles, que era um grito que assustou milhões de pessoas durante mais de meio século. A gente viu aqueles alemães expressando um nacionalismo por um time de futebol e ninguém ficou com medo. Além de ter estudado e trabalhado na Alemanha, eu fui jogador de handebol. Eu fui capitão da seleção brasileira de handebol de Novos, de 1973. Mais tarde, joguei handebol na Alemanha. Embora no Brasil eu fosse da seleção, na Alemanha o meu nível técnico não chegava nem à 4ª divisão. E eu tive uma vivência direta da maneira como os alemães encaram o esporte. Como quase tudo que eles encaram, método, disciplina, tática e coletivo. São conceitos importantíssimos, sem os quais eles não conseguem entender nem a atividade esportiva, nem a atividade econômica e até mesmo a política alemã, que é baseada, sobretudo, no consenso. A política e o futebol estiveram unidos em 1990, um ano inesquecível para os alemães. Torcedor alemão urra na arquibancada que é o final do jogo. A Copa de 90 ela é vencida pela Alemanha num momento ímpar, meses depois da queda do muro, meses antes da reunificação. Então, como é que você lembra dessa Copa, que acontece num momento tão especial na história da Alemanha? Nesse ano, da queda do muro até a Copa do Mundo de 90, eu tinha 14 anos, né, toda essa época. Então, eu era um adolescente que olhou tudo isso com muita surpresa. O que está acontecendo, né? O mundo vai de cabeça para baixo. E ninguém acreditava que esse muro ia cair. E no meio dessa euforia tem uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo que você pode comemorar junto e, por acaso, nesse momento a Alemanha ganha. Então, foi uma experiência incrível, né? Com 14 anos eu lembro que as pessoas de repente vão à rua, vão comemorar, e me pareceu que tudo era permitido. Você é autor desse livro, Brasil, País do Futebol. Você tem um capítulo em que você fala da importância do futebol para o soft power do Brasil. O futebol também é importante para o soft power da Alemanha hoje?
Sim, claro que os governantes tentam usar, inclusive tanto Angela Merkel, a chanceler, e o presidente Joachim Gauck estiveram na final no Rio de Janeiro. E não acho que Angela Merkel seja reeleita por causa de uma vitória da seleção alemã, mas que ela não perde esse momento de propaganda, e claro que ela não perde. A história do resgate do orgulho patriótico alemão tem ainda vários capítulos para serem escritos. Mas aos olhos de quem vive o dia a dia na mais cosmopolita e diversificada cidade da Alemanha, é improvável que eles repitam o passado. Porque eu penso que a alma dos alemães é de grande orgulho e é uma alma, nesse aspecto, muito positiva. Os alemães não têm tendência para o drama, para a choradeira, do lamento e de tudo mais. E, portanto, mesmo quando tinham alguns sentimentos de culpa, dentro deles havia o orgulho de ser alemão. E isso é muito bom. Até um exemplo, às vezes, para os nossos povos latinos, que se esquecem um pouco do orgulho. Lasst uns alle lieben, brüderlich mit Herz und Hand.